Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos reunidos aqui. Esperamos que esses momentos em que aqui estamos reunidos, possamos refletir sobre aquilo que temos feito da nossa vida, refletir se nós estamos realmente caminhando para o nosso equilíbrio, se as lições que a doutrina espírita nos traz, lembrando que são lições que vêm reviver o Evangelho de Jesus, se realmente nós estamos mudando, estamos nos transformando, visto que o que aprendemos sempre dentro do Centro Espírita é que aqui vivemos presentemente uma reencarnação, e o objetivo da reencarnação é nos educarmos. Nos educando, nós nos tornaremos espíritos melhores. Nos melhorando, naturalmente vamos ajudar a melhora, a transformação da sociedade como um todo, que é o grande objetivo que todos nós temos. Queremos viver bem, queremos viver com conforto, queremos ter paz, queremos ter equilíbrio na nossa vida. E nós vamos aprendendo com a doutrina espírita que esse é um papel reservado a nós, os espíritos encarnados no planeta Terra, independente da religião que se processe. Mas todos nós somos os trabalhadores que deverão, sim, transformar o planeta Terra num planeta melhor. Não estamos muito satisfeitos com aquilo que temos presentemente, mas isso se dá em razão justamente de nós nem sempre cumprirmos aquilo que já sabemos que é necessário que a gente cumpra, que é realmente nos esforçarmos, perseverarmos no caminho do bem, e aprendemos também que, como espíritos ainda imperfeitos que somos, mas espíritos em desenvolvimento, nós cometemos erros sim, mas Deus, na sua bondade, nos permite, através das reencarnações, então, voltarmos ao curso normal, ao curso natural do equilíbrio. Estamos aqui trazendo mais um tema para que a gente reflita sobre ele. O tema é Espiritismo e Evangelho. A palavra Evangelho, nós a temos compreendido, nós a temos entendido e tentado realmente colocá-la em prática. Foi trazida para nós por Jesus. O Evangelho significa, na acepção da palavra, a boa nova, a boa mensagem. E essa é exatamente a mensagem que Jesus nos trouxe quando esteve aqui entre nós encarnado. Essa mensagem boa, essa mensagem realmente que veio nos revigorar, nos ensinava que Deus é nosso Pai, que Deus nos criou para que nós alcancemos a felicidade, a paz, que Deus nos dá oportunidades, que Deus nos permite, através das reencarnações, nos tornarmos melhores. A Boa Nova nos informou que somos todos irmãos espiritualmente falando, que todos nós recebemos as mesmas oportunidades de crescimento, de evolução, que as leis de Deus são perfeitas, que as leis de Deus são justas, são misericordiosas. Por isso, efetivamente, aquilo que Jesus nos trouxe é sim uma boa nova, é uma mensagem muito importante para nós. E o Espiritismo, que surgiu para nós no ano de 1857, portanto há 161 anos, o Espiritismo ele veio reviver a mensagem de Jesus, porque passado muitos séculos, a mensagem de Jesus, a boa nova que Jesus nos trouxe,
ela foi aos poucos sendo modificada pela nossa própria imperfeição. Foram sendo dadas interpretações que não eram aquelas que Jesus havia nos trazido. A Boa Nova foi modificada então. Então houve na mensagem, nessa mudança da mensagem que Jesus nos trouxe, houve então a interferência de espíritos imperfeitos, espíritos que modificaram a mensagem justamente visando interesses pessoais. E o Espiritismo vem nos trazer então a mensagem da forma primitiva, como Jesus realmente nos trouxe. Por isso nós sempre falamos que o Espiritismo vem reviver os ensinamentos que Jesus nos trouxe, a boa nova que o Cristo nos trouxe. E é sempre muito importante, muito interessante, muito atual para que nós possamos realmente reviver a sua mensagem, que nós possamos entendê-la da maneira como Jesus nos trouxe mesmo, sem as deturpações pelas quais ela sofreu no passar do tempo. Por isso, acreditamos ser bastante importante que nós reflitamos justamente sobre a importância da mensagem que Jesus nos trouxe e de que maneira nós podemos realmente colocá-la em prática, visto que nós, nesse tempo todo em que Jesus esteve aqui entre nós também, como espíritos que fazemos parte da lei do progresso, nós todos evoluímos, nós todos estamos com mais condições de entender a mensagem que o Cristo nos trouxe, nós todos temos mais condições de compreender que é necessária a nossa transformação, a nossa mudança, para que nós alcancemos aquilo que nós almejamos. Nenhum de nós quer para a nossa vida aquilo que nós vemos presentemente na sociedade. Tristezas, inseguranças, corrupção. Nós queremos sim viver bem, vivermos em paz, vivermos com tranquilidade. Mas isso, naturalmente, é importante que a gente sempre tenha em nossa mente. Depende de nós, depende da nossa transformação, da nossa mudança. Nós trouxemos aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, em que ele nos fala exatamente sobre Espiritismo e Evangelho. Ele nos diz assim, que decididamente o Espiritismo é um movimento libertador das consciências em sua tarefa de reestruturar o mundo. Por que ele é libertador das consciências? Porque nós passamos séculos e séculos, trabalhando com uma ideia de que Deus era um pai rigoroso. Deus, ele não permitia que os seus filhos errassem e não lhes dava novas oportunidades, que nós deveríamos ter medo da própria vida. A doutrina espírita, então, revivendo os ensinamentos de Jesus, vem nos dizer que Deus é bom. Em todos os momentos Deus é bom, porque Deus é nosso Pai, conforme Jesus nos ensinou. E que pai não quer o melhor para o seu filho? Que pai não oferece ao seu filho todas as oportunidades possíveis? E Jesus veio nos trazer, através da sua mensagem, da boa nova que Jesus nos trouxe, veio exatamente nos notificar que Deus é bom, que Deus não pune. As leis de Deus são perfeitas e nós mesmos nos punimos quando nós cometemos erros. Porque o que ocorre? Toda ação que praticamos, ela vai gerar uma consequência. Se as nossas ações estiverem de acordo com as leis de Deus, as consequências serão boas, serão positivas. Mas se as nossas ações não forem boas, e como nós ainda somos espíritos imperfeitos, nós em muitas ocasiões realmente não temos boas ações, nós sofremos as consequências, que nos trazem o que então? Dores, que nos levam até ao próprio sofrimento. Por isso que o Espiritismo veio nos informar novamente que somos espíritos, espíritos imortais, criados pela bondade de Deus, que estamos vivendo presentemente mais uma reencarnação, que é uma etapa da nossa vida como espíritos imortais. Então, se aqui temos dificuldades, temos problemas, muitos obstáculos, certamente isso irá passar, dependendo do esforço que nós fizermos. Mas nós precisamos compreender isso, e não só compreender, mas entender então que se Deus me dá oportunidades, eu também tenho que dar oportunidades para mim,
eu tenho que aprender então a me desculpar quando eu cometo erros, para que nós não entremos então em desespero, nós não entremos em depressão. Precisamos confiar em nós, entendendo que nós cometemos erros sim, mas nós podemos resolver os erros que nós cometemos, porque Deus nos permite isso, Deus nos dá oportunidades. Por isso que o Espiritismo ele veio novamente nos informar então sobre esse Pai bondoso e justo e misericordioso que é Deus, e nós compreendendo o que nós somos, nós temos certamente mais facilidade para seguirmos adiante o nosso caminho. Por isso que o Espiritismo vem nos informando, olha, você é um espírito, você está vivendo uma reencarnação, você é um espírito imortal, você tem dificuldade sim, mas você tem a possibilidade do crescimento, da evolução. Em síntese, nós precisamos ser criaturas positivas, otimistas, porque o pessimismo, ele não resolve as dificuldades. O pessimismo, ele dificulta a solução das dificuldades. Agora, o otimismo não vai tirar da nossa frente os obstáculos, mas vai fazer com que nós entendamos que aquele obstáculo está ali em virtude de ações erradas que nós fizemos. Então, eu sou capaz de vencer. Porque a gente vive presentemente uma sociedade em que se fala muito de coisas ruins, se fala muito em não conseguir realmente superar os graves problemas que nós temos em nosso país. E nós devemos, acima de tudo, compreender que, muito embora exista a aparência de que nós não estamos sendo amparados, ou seja, que a gente está desamparado, mas não é verdade. Nós estamos sempre sob o amparo de Deus, acima de tudo, e nós temos também, conforme o Espiritismo nos ensina, nós temos o amparo de Jesus, que é o governador espiritual do planeta Terra. Então não estamos desamparados, muito pelo contrário, estamos amparados sim. E as dificuldades pelas quais nós passamos presentemente faz parte do nosso processo de crescimento, a transformação, a transição pela qual nós estamos passando, ela nos traz essas dificuldades. Porque o que ocorre presentemente? Nós temos espíritos em equilíbrio, mas temos também espíritos em desequilíbrio. Então há uma luta muito grande para que nós sejamos levados para o equilíbrio ou para o desequilíbrio. E como nós ainda não temos o equilíbrio suficiente para resistir às tentações, nós ficamos então muitas vezes um tanto quanto pessimistas. Nos lembremos da oração do Pai Nosso, em que Jesus pede a Deus que nos dê forças para que a gente resista às tentações. E são exatamente as dificuldades que nós temos na nossa vida, na nossa caminhada. Nós precisamos ter confiança. Só a confiança não basta. Precisamos ter confiança e trabalhar no sentido de vencer as dificuldades. Por isso o Espiritismo vem nos trazer a mensagem confortadora de esperança, de que haveremos sim, certamente, de vencer as nossas dificuldades. Diz mais o Emmanuel, que é imperioso traçar um roteiro de trabalho e cumpri-lo, para que não deixemos o tempo passar, desconhecendo a luz e a grandeza do serviço que nos cabe desenvolver, junto a essa luz. Então, todos nós somos copartícipes da evolução do planeta Terra. Todos nós, como a gente disse bem no princípio, independente da nossa religião, todos nós somos trabalhadores que vamos realmente modificar o planeta Terra, através do nosso esforço, através da nossa luta, através da nossa confiança em Deus. Diz mais, eis porque na situação de transição difícil que a civilização vivencia presentemente, clamamos pelo cultivo da sementeira divina, do próprio homem, para que se lhe desate no coração a herança de amor e sabedoria, que é exatamente a herança que Jesus nos deixou. Porque Jesus, acima de tudo, ele nos mostrou como caminharmos sob a lei do amor. Jesus esteve aqui entre nós por amor a nós, os seus irmãos menores. E por amor a nós, ele permanece entre nós, trazendo então confiança para que a gente siga em nossa luta para vencermos as nossas imperfeições. Então a herança que Jesus nos deixou é uma herança de amor, e nós devemos ter isso sempre conosco.
Nós falamos sempre de Jesus, comentamos sobre Jesus, nos lembramos da prece do Pai Nosso deixado por Jesus, mas nem sempre a gente para refletir sobre a importância extraordinária que esse Espírito tem para nós. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que Jesus é o nosso guia e modelo. Mas isso não pode ser alguma coisa apenas de lábios falando. Precisamos interiorizar que Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo. É o modelo que nós devemos seguir na nossa vida. Porque Jesus, acima de tudo, enquanto esteve aqui entre nós, Ele nos mostrou o que é o amor. E quem ama, nós precisamos compreender que quem ama pensa no outro, deseja boas coisas para o outro, trabalha para o outro. Foi o que Jesus fez aqui entre nós. Jesus veio nos servir. E nem sempre a gente para pensar que Ele realmente esteve aqui como servidor de nós. Tanto que nós nos lembramos de algumas passagens de Jesus aqui entre nós. Em uma delas, muito marcante, Ele lavou os pés dos apóstolos para demonstrar humildade, para demonstrar que todos nós devemos sim aprender a servir uns aos outros. Se nós fizermos isso, nós estaremos no caminho correto para combater o orgulho e o egoísmo, que são dois grandes problemas que nós temos na nossa vida. E o que os Espíritos intitulam como duas doenças que devemos combater na nossa vida, que é o orgulho e o egoísmo. E Jesus veio, através do seu amor, nos demonstrar como fazer isso, né? Aí a gente poderia dizer assim, mas Jorge, você está falando de Jesus, Jesus está muito acima da gente, né? Sim, Ele está muito acima da gente, mas Ele é o nosso guia, Ele é o nosso modelo. E nós não somos espíritos que estamos vivendo uma primeira reencarnação. Nós já temos realmente uma bagagem anterior muito grande. Nós temos uma herança muito grande das nossas conquistas, das nossas atitudes, da nossa vivência. É hora de realmente colocar em prática todo o nosso aprendizado. E nós o temos, certamente, em um volume bastante razoável. Poderíamos ser melhores do que somos. É uma reflexão que cada um de nós vai fazer. E por que nós não conseguimos, então, sermos melhores? Talvez nos falte perseverança. E é necessário que a gente coloque essa palavrinha na nossa vida. Perseverar, não desistir diante das dificuldades. Claro que falar é diferente de agir. Mas nós precisamos falar para começar realmente a agir. Muito bem. A hora é naturalmente grave pelas nuvens de incompreensões que turvam os dias por vindouros, né? Hoje, contudo, a doutrina consoladora, e o Espiritismo é a doutrina consoladora. Aí nós nos preocupamos muito quando a gente diz que o Espiritismo é a doutrina consoladora, para que nós não nos revistamos de orgulho por professarmos essa religião, por sermos espíritas. Mas ela realmente é consoladora, e ela está para todas as criaturas que estão encarnadas no planeta Terra, ou desencarnadas, desde que nós queiramos seguir o caminho, e desde que nós queiramos realmente usar a nossa inteligência e raciocinar para entender que as nossas dificuldades, as nossas mazelas, elas ocorrem em razão das nossas ações. Por isso que ela nos consola, porque ela nos diz a verdade. Ela nos diz claramente, olha, o responsável pelas suas dores é você. E o responsável por eliminar as dores é você também. Conte conosco para ajudá-lo, mas é você quem tem que fazer esse trabalho. Então, quando a gente tem esse tipo de informação e a gente reflete sobre esse tipo de informação, não temos como realmente a gente procurar encontrar problema nas outras pessoas, ou procurar colocar os nossos problemas sobre os ombros das outras pessoas. Por isso que quando nós falamos de evangelho, nós nos lembramos então daquilo que Jesus nos trouxe e daquilo que Jesus é. Lembrando então que Ele é o modelo que devemos seguir na nossa vida, né? Em verdade, nenhum de nós podemos mais alegar desconhecimento com respeito às tempestades renovadoras que se aproximam. Falamos bem no comecinho, que nós estamos envoltos por uma nuvem de pessimismo. E nós, como espíritos imortais que reconhecemos ser, não podemos realmente deixar com que essa nuvem de pessimismo
paire sobre nós. Precisamos ter confiança. Estamos aprendendo com a doutrina espírita que o planeta Terra é um planeta ainda de provas e expiações, mas ele está se transformando, ele está num momento de transição. E a transição ela é complicada. Por quê? Porque ela tem dois polos, né, antagônicos, né? Um puxando para o bem e o outro puxando que não é bem, por um que não é bem, que não é bom. Então o que ocorre? Ali nós temos muito problema. É como se nós estivéssemos realmente no meio de uma tempestade. E a gente sabe que, fisicamente falando, quando a gente está no meio de uma tempestade, claro que a gente não vai ter segurança para entender que a quilômetros daqui a tempestade não tem. E daqui a alguns minutos a tempestade pode passar também. A gente fica sentindo todo o peso, achando que nunca vai haver mudança e a gente vai ter uma tempestade para sempre na nossa vida. A doutrina consoladora que é o Espiritismo vem nos dizer que precisamos entender isso, usar a nossa inteligência para compreender que nós vamos fazer a mudança, nós vamos fazer a transformação. É preciso confiança. E, naturalmente, além da confiança, é preciso também trabalhar nesse sentido. Em razão disso, a reflexão com o aproveitamento das horas, na construção dos alicerces do terceiro milênio, constitui imperativo fundamental do esforço em todos os bastidores espiritualistas da atualidade. Diz mais o Emmanuel, que é necessário estender mais luz em derredor da senda humana. E Emmanuel nos coloca aqui algumas frases que são realmente muito importantes, que a gente reflita sobre elas. Ele diz assim, que o Espiritismo descortina, ou seja, o Espiritismo nos abre, então, a nossa capacidade de vislumbrar, de visualizar. Porque nós reconhecemos, como espíritas, que somos espíritos imortais. Por isso que a doutrina descortina. Mas ele diz assim, no entanto, o Evangelho orienta. Porque ver é diferente de estar orientado. Mas o Espiritismo nos mostra. E o Evangelho de Jesus nos orienta. Diz mais ainda, que o Espiritismo informa. O Evangelho ilumina. O Espiritismo entusiasma, o Evangelho santifica, o Espiritismo leciona e o Evangelho define. Por isso que o tema de hoje, Espiritismo e Evangelho, é realmente um momento de reflexão muito grande e muito importante sobre o Evangelho, sobre a lição que Jesus veio nos trazer, sobre a boa nova que Jesus nos trouxe, né? E que nós devemos certamente tê-la em todos os momentos da nossa vida. Por isso que a mensagem dentro do centro espírita, em todas as ocasiões, é sempre uma mensagem otimista, positiva, de que nós haveremos sim de vencer as dificuldades. Porque é uma certeza que nós iremos vencer as dificuldades. Por quê? Porque nós fomos criados por Deus para que a gente alcance a evolução, para que a gente se torne um puro espírito. E nesse momento nós estaremos então felizes. Nós teremos aquilo que a gente fala que quer muito. Nós teremos finalmente paz. E isso faz parte da lei do progresso. E todos nós estamos imersos, todos nós fazemos parte dessa lei que é a lei do progresso. Então é preciso enfrentar o problema de nossa própria luta regenerativa, para que a renovação interior se processe segura e definitiva. Então nós precisamos fazer aquilo que também é muito falado dentro do centro espírita, a chamada reforma íntima. Eu preciso melhorar-me. E eu entendo a necessidade de melhorar-me. E eu preciso então trabalhar nesse sentido, para que eu, em me melhorando, eu ajude aqueles que estão junto de mim também a se transformar. E esse é o papel que cada um de nós, espíritos encarnados no planeta Terra, devemos desempenhar. Porque quando eu digo assim, eu preciso me transformar, eu preciso me tornar uma pessoa melhor, eu estou pensando que o outro também está pensando da mesma forma. E assim sucessivamente nós teremos o que então? Uma quantidade enorme de pessoas com o mesmo tipo de pensamento, com o mesmo tipo de confiança.
E é necessário, amigos, que nós todos retornemos para os nossos lares, em todos os dias, em todos os momentos, sempre com confiança. É necessário que a gente exercite a fé, que é necessário que nós realmente, com essa confiança que a gente vai então exercitar, que a gente entenda o papel que está reservado para nós aqui no planeta Terra. E Deus, Ele confiou para que nós reencarnássemos no planeta Terra, na certeza de que iríamos ajudar a transformação do planeta Terra. Não estamos aqui por acaso, estamos aqui realmente cumprindo uma determinação, cumprindo realmente um trabalho e que nós devemos trabalhar no sentido de executá-lo. Diz assim que nos tempos que correm é imprescindível que o manancial do bem surja cristalino do centro de nós mesmos, a benefício do mundo. A mensagem, então, era essa. Era uma mensagem de otimismo. Porque quando nós falamos de evangelho, quando nós falamos da boa nova, certamente nós nos iluminamos e temos muita confiança e muita fé para que a gente enfrente, então, as dificuldades, os obstáculos que a vida nos apresenta e tenhamos a certeza de que iremos vencê-los. Era essa a mensagem. Muito obrigado e que a paz e o amor de Jesus permaneça em nossos corações. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.